Tá. Então vamos lá, compartilhar aqui para vocês. O exercício 14 aí do capítulo 3, ele diz lá, né, ó, para comercialização de relógios, um lojista nota que a receita é dada por R igual a menos 3Q ao quadrado mais 120Q. E que o custo é dado por C igual a 2Q ao quadrado mais 20Q mais 375. Então ele pede lá, ó, esboce os gráficos da receita e do custo sobre um mesmo sistema de eixos, determinando e indicando os pontos de break-even point, né? Que é o break-even, lá que é os pontos de equilíbrio. Então vamos lá. Vamos fazer o gráfico. Tá, então para fazer o gráfico aqui, nós temos que encontrar os principais pontos, né, dessas duas funções. Então, vamos fazer aqui. Função receita primeiro, ó. Então, a função receita, ela é igual a menos 3Q ao quadrado mais 120. Então, eu vou ter que encontrar os principais pontos dessa função receita. Para encontrar os principais pontos da função receita, vamos subir aqui a tela, nós vamos ter que fazer toda aquela sequência. Primeiro eu faço Q igual a 0 e encontro o valor ali que vai dar. Isso implica que R vai ser igual a menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 120 vezes 0. Então, 0 ao quadrado vezes menos 3 dá 0, 120 vezes 0 dá 0, e 0 mais 0 dá 0. Então, R é igual a 0. Então, o primeiro ponto que que encontramos aqui para colocar no plano cartesiano é o ponto 0, 0. 0 para Q e 0 para R. Ok. Agora, então, vamos fazer o contrário. Agora, nós vamos fazer R igual a 0 e vamos determinar o valor de Q. Então, se eu faço o R igual a 0, então vai sobrar o quê? Vai sobrar menos 3Q ao quadrado mais 120Q igual a 0. Se quiser fazer pelo delta, dá para fazer, ó, que é uma equação de segundo grau, então delta vai ser igual a quem? B ao quadrado, o B é 120, então vai ficar 120 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente A, que é menos 3, vezes o coeficiente C, que não aparece. Não aparece porque é 0. Então, delta vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 0 dá 0, então só sobra 120 ao quadrado. E 120 ao quadrado é 14.400. Aí a segunda parte ali, nós podemos fazer, vai dar que vai ser igual a menos B, então vai ficar menos 120, mais ou menos a raiz de 14.400, dividido por 2 vezes o A. Então, 2 vezes menos 3. Tá, aí resolvendo aqui ainda, então Q vai ser igual a menos 120. Raiz quadrada de 14.400 é 120, então fica mais ou menos 120. Dividido por 2 vezes 3, que é menos 6. Então, isso daqui vai dar Q', menos 120 mais 120 dá 0. E 0 dividido por menos 6 é 0. E um Q, duas linhas, que vai ser menos 120 e menos 120 dá menos 240. Dividido por menos 6, menos dividido por menos dá mais, 240 dividido por 6 dá 40. Então, encontramos mais dois pontos. Encontramos o ponto 0, 0 e encontramos o ponto 40, 0. Falta encontrar quem? Falta encontrar o vértice. Tá? Falta encontrar o vértice.
Então, o vértice vai ser quem? O vértice é dado pelo Q vértice e pelo R vértice. Então, o Q vértice é o que está no lugar do X. Então, é menos B dividido por 2A. Quem é o B? O B é o 120, né? Na função aqui, ó. B é 120. Então, vai ficar menos 120 dividido por 2 vezes menos 3, que é o A. Então, fica 120, menos 120 dividido por menos 6. Isso é igual a menos por menos dá mais, 120 por 6 dá 20. E o Y vértice, que no caso aqui é o R vértice, ele vai ser igual a menos delta dividido por 4 dividido por 4A. Então vai ficar menos, o delta deu 14.400 dividido por 4 vezes o A, e o A é menos 3, então 4 vezes menos 3. Então vai ficar menos 14.400 dividido por menos 12. 144 dividido por 12 dá 12, então vai sobrar 1.200. Menos por menos dá mais. E finalizamos aqui então o ponto. O ponto é... Deixa eu pegar aqui. O ponto vai ser 20 para Q, 1.200 para R. Então, encontramos o quê? Os 4 pontos essenciais aqui para a função receita. Para a função receita. Então, vamos fazer agora para a função custo. Dividindo a tela aqui, então. Agora vamos fazer a outra função. Função custo. A função custo é igual a 2Q ao quadrado mais 20Q mais 375. Então, mesmo procedimento. E tenho que encontrar os pontos essenciais. Então, eu tenho que encontrar o ponto quando o Q for zero. Então, se o Q é igual a zero, mesmo procedimento. Ó. Isso implica que a função custo vai ser igual a 2 vezes zero ao quadrado mais 20 vezes zero mais 375. Então, a função Ô, custo vai ser igual a 375. Porque aqui dá professor, esse zero. Q0 sempre vai ter que pôr nessas contas? Sempre, sempre. É um roteiro. Aham. O valor que está aqui, a variável independente, você faz ela igual a zero e resolve. Depois você faz a variável dependente, no caso o R e o C, você faz ele igual a zero e resolve. E depois você faz o vértice, né, o X vértice e Y vértice, que é Então, a o que? variável independente é o quê? Isso. E a dependente É o R e depois aqui nesse caso vai ser o C. é o R. Ah, tá. É porque você Eu tem que sempre vou pensar ter que colocar isso para poder estar mudando na fórmula também, né? isso, Para estar isso. dando o valor da. Ah, tá. É isso. É que você tem que pensar assim, ó, o custo depende da quantidade ou a quantidade depende do custo? Então, o custo depende da quantidade. Então, o Sim. custo é a dependente e a quantidade aqui Q é a variável independente. Ah, entendi. Aqui o ponto que nós encontramos aqui com esses dois é o quê? É Q0 e o C, o custo 375. E sempre manter a ordem, né? A ordem é XY, ou seja, a ordem do para-ordenado é variável independente e depois variável dependente. É X, Y. Aí agora nós vamos fazer o contrário. Fizemos o Q igual a zero e resolvemos. Agora nós temos que fazer o C, né, que é o custo, igual a zero. E
resolvermos a função. Então, se eu substituo c por zero, o que que sobra? Sobra aqui 2q ao quadrado mais 20q mais 375 é igual a zero. E aí fica uma equação de segundo grau. E aí eu tenho que resolver essa equação do segundo grau. Então, vamos lá, Bhaskara de novo. Delta vai ser igual ao coeficiente b ao quadrado, então 20 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 2, vezes o coeficiente c, que é 375. Então, delta vai ser igual a 400. Acho que ficou errado alguma coisa aqui, peraí. O B não é negativo na Bhaskara? Não, é b ao quadrado. Então, é 20 ao quadrado. Ah, tá. Interessante. Tá, vou fazer o delta aqui, vai dar 400, mas vai dar um número negativo. Aí eu não consigo encontrar, significa que não vai ter pontos de interseção com o eixo com o eixo x. Então vai ficar 4 vezes 2 vezes 375, que vai dar 3.000. Então dá menos 3.000. Então delta vai ser igual a menos 2.600. Como o delta deu negativo, eu não consigo fazer a segunda parte da fórmula de Bhaskara, porque o delta é negativo, não tem raiz quadrada de número negativo. Então eu paro aqui, significa... O que Vai que pagar significa isso? mesmo. Significa que... Aí. Giovana. Significa que não vai ter interseção com o eixo horizontal. Então aqui nós já podemos pular, já que eu não tenho interseção com o eixo horizontal, eu já pulo para o vértice. E o vértice vai ser dado por quem? O vértice vai ser dado pelo Q vértice e pelo custo vértice, né? Pelo C vértice. Então o Q vértice é menos B dividido por 2A. O B vale 20. Então vai ficar 20 e o A vale 2. Então vai ficar menos 20 dividido por 2 vezes 2. Então vai ficar menos 20 dividido por 4 e isso dá menos 5. E o custo, né, vértice ali, vai ser igual a menos delta dividido por 4A. O delta deu menos 2.600, então fica menos 2.600 dividido por 4 vezes o 2. Então vai dar 2.000, menos com menos dá mais, fica 2.600 dividido por 8. 2.600 dividido por 8 dá 325. Então aqui nós encontramos o ponto dado por menos 5, 325. Esse é o ponto do vértice. Bom, agora nós vamos para o gráfico, né? Ainda tem mais um detalhe. O que ele está pedindo nesse item A? Acho que eu vou conseguir fazer só um exercício na aula de hoje, né? Quanto item tem? Ele está pedindo o break-even point, ou seja, ele está pedindo o ponto de equilíbrio. Ele está perguntando quais são os pontos em que essas funções são iguais. É isso que ele está perguntando aqui. Então, para fazer o gráfico, eu vou precisar desses pontos que eu acabei de fazer aqui em cima, mais o ponto ainda em que R é igual a C. Ele está dizendo assim, ó, qual é o ponto de equilíbrio? Quando que R é igual a C? Quando que a receita é igual ao custo? Então, eu tenho que substituir lá, menos 3q ao quadrado mais 120q. Aqui vai ficar menos 3q ao quadrado mais 120q, que é a função R. Aqui. Igual Que tem que ser igual a quanto? 2 que é o padrão. 2q ao quadrado mais 20q mais 375. Então, mais 2q ao quadrado mais 20q
mais 375. Então, se nós pegarmos, só para deixar o ao quadrado positivo, então se pegar o que está do lado esquerdo e passar para o lado direito, vai ficar assim. 2q ao quadrado, mais 20q, mais 375. Aí o que está lá do lado esquerdo vai passar para cá, vai passar positivo. Então fica mais 3q ao quadrado, menos 120q. Como eu tirei tudo que tinha de um lado, isso tudo aqui ficou igual a zero. Agora eu junto os termos semelhantes, 2 mais 3 dá 5, então fica 5q ao quadrado. 20q menos 120, então sobra menos 100, menos 100q. E mais 375. Ok. Isso é igual a Zero. zero. Aí nós vamos resolver delta novamente aqui, então vai ficar delta vai ser igual b ao quadrado, então menos 100 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes c. Então, delta vai ser igual a 10.000. Aqui vai dar 20, 20 vezes 375, então dá 0. 2 dá 10, vai 1, dá 14, dá 15, vai 1, dá 6, dá 7. Dá 7.500. Negativo. Então, delta vai ser igual 10.000 menos 7.500 dá 2.500. Então, a segunda parte, Q vai ser igual a menos B, então vai ficar menos 100, menos 100, mais ou menos a raiz de 2.500, dividido por 2 vezes o A. E o A é 5. Então, isso daqui vai ser igual, menos com menos dá mais, então fica mais 100. Mais ou menos a raiz quadrada de 2.500, que é 50, dividido por por 10. Então, isso daqui dá um Q'. 100 mais 150, mais 50 dá 150. 150 dividido por 10, que é igual a 15. E o Q duas linhas, que vai ser igual a 50, né? 100 menos 50 dá 50. E 50 dividido por 10 dá 5. O que são esses pontos, né? O que são esses pontos? Aqui nós encontramos que o Q é 5. Quando o Q for 5 e quando o Q for 15, as duas funções vão se encontrar. É isso que ele está dizendo. As duas parábolas, uma vai ter concavidade para baixo, a outra vai ter concavidade para cima. Então, uma vai estar com concavidade para baixo, a outra vai estar com a concavidade para cima. Então, os pontos de encontro, eu não sei se vai ficar desse jeito aqui, tá? Eu vou fazer o gráfico ainda, mas o que nós estamos encontrando é isso aqui, pontos de encontro. Então, está dizendo que um ponto vai ser no 5 e o outro ponto de encontro vai ser no 15. É isso que ele está dizendo, no eixo X, no eixo Q, no caso aqui. Quando o Q for 5, vai ter um ponto de encontro dessas duas funções, e quando o Q for 15, vai ter outro ponto de encontro dessas funções. É isso que nós estamos vendo aqui. Eu vou provar isso ainda. Bom, nós encontramos o Q, né? Mas nós não encontramos ainda qual vai ser o valor ali para a função. Qual vai ser o valor para a função receita e para a função custo, né? Qual vai ser a altura de encontro deles ali. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Então, eu faço aqui, ó, se Q for igual a 5, aí eu substituo na função R, ó. Então, a função R, qualquer uma das duas funções vai dar certo, tá? Eu posso substituir tanto na função R como na função C, porque esse ponto é o ponto em comum para as duas. Então, qualquer uma das duas vai dar certo. Então, se o Q for 5, R vai ser igual a 3, no caso, menos 3, né, ali. Menos 3. Então, vai ficar menos 3Q. Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado, mais 120 vezes 5. Então, R
vai ser igual. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes menos 3 dá menos 75. 120 vezes 5 dá 500 com 100, 600. Então, R vai ser igual a 525. Esse é o ponto de encontro ali, então. É o ponto que nós queríamos encontrar. Então, quando o Q for 5, o R vai ser 500. Positivo mesmo? Positivo. Positivo. Porque o 600 é maior. 600 está positivo. Então, aqui está mais um ponto. Tá, não entendi, mas tudo bem, tá. Não, pode perguntar. Não fique na dúvida. Porque Você não entende? assim, ó, desde quando a gente estuda lá atrás, fala assim que, tipo assim, quando tem sinais assim, né, tipo, menos tal, aí sempre quando tem, tipo assim, menos com mais, vai ser menos. Na Mas, tipo assim, multiplicação. eu tô vendo que às vezes você coloca as contas, só na multiplicação é desse jeito. Só na multiplicação você faz jogo de sinal. Por exemplo, aqui, ó. Ah, tá. Aqui é menos 3 vezes mais 5 ao quadrado. Ok, Bel? Então, Aham. o 5 ao quadrado é 25, positivo. Então, fica menos 3 vezes mais 25. Então, menos vezes Por mais favor. dá menos. Por isso que deu menos Ah, por 75. isso que eu acho que eu tô errando Você vai nas fechar minhas aqui? contas, então. Então, eu só faço jogo de sinal na Na multiplicação multiplicação. e na divisão. Na multiplicação e na divisão. Tá. Quando eu tenho um número negativo e um número positivo, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Ah, tá, entendi. Aí, ó. Por isso que minhas contas estavam dando errado, então. Eu achava que isso aplicava para todos. Então, ó, então nós fizemos para o Q sendo igual a 5. E para o Q sendo igual a 15, eu posso substituir novamente, eu posso substituir tanto na função receita quanto na função custo. Eu estou substituindo na função receita porque ela é menor. Mas eu posso substituir, se vocês pegarem esses valores e substituírem na função custo, o resultado vai ser o mesmo, vai chegar em 525 e agora para esse daqui eu vou fazer o cálculo. Ó. O resultado vai ser o mesmo. Então aqui vai dar menos 3 vezes 15 ao quadrado mais 120 vezes 15. Então, a função receita aqui vai ser igual. 15 ao quadrado dá 225. 225 vezes 3 dá 600, 675. Então, dá menos 675. Você não vai tomar banho, não? Depois, agora tá cedo. Não, já tomei banho, gente. Oh, Jesus. Sem problema, mais não. Eu tenho que zoar um pouco. Né? E 120 vezes 15 é a Ingrid que não tomou banho ainda. Manda ele tomar banho. Dá 1.800. Então, aqui R vai ser igual menos 675 dá 1.125. Opa. Então, encontramos mais um ponto. Olha que exercício pequenininho, né? Por isso que eu peguei ele para fazer. Que tem tudo isso daqui. Então, eu tenho que o ponto aqui vai ser o 15.125. Bom, agora nós podemos fazer o gráfico. Olha que maravilha. Eu vou até anotar num papel separado aqui, porque senão ficar subindo e voltando aqui toda hora para ver quem é a função vai demorar demais. Na prova não vai ter um desse não, né, professor? Ah, não, quem sabe, só um item só, né? Duvido. Meu Pelo Deus. amor de Deus, Adélio. Credo, Eu vou gente. ficar. A prova tem que ser tem que começar às 7 e acabar às 11 horas da noite, porque a conta deu Ah, 2, 3 folhas. eu ia deixar uma hora só, 1h30 só de prova, eu acho que eu vou deixar 1h45, então. Sim, com uma conta dessa vai sim. Só se for para mim tirar zero. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, todo mundo vai passar. Todo mundo vai conseguir tirar nota, vai ficar feliz da vida. Amém. Depois de estudar bastante.
Eu tô anotando os pontos aqui para não ter que ficar subindo e descendo a toda hora aqui. Então, função Você levou a aula inteira, ó, quase 1 hora, só para fazer essas contas. Imagina a gente que não sabe nem fazer. Acontece, gente, acontece. A gente não tá fazendo nada. Eu não sei, né? Os outros podem saber, mas eu? Não sei, sei nada. A Giovana já fez tudo já. A Giovana vai permanecer calada. Como é que ela já fez tudo? RH não tinha isso, não. Quero voltar pro RH. Vou fazer uma pós em RH e tá bom. Ai, nada. Você vai gostar tanto de cálculo, depois vai querer fazer uma faculdade de estatística depois. Deus me livre. Que engraçado, professor. Tá bem engraçadinho hoje, né? Você sabia que se vocês fizerem faculdade de estatística, tem um campo imenso para vocês administradores trabalhar, né? Mas eu não vou ser administradora, não. Pode ficar tranquilo. Não Então, tem uma empresa, não. mas daí você pode fazer estatística, então. Não, quero não. Ai, que desprezo, que estatística, que coisa. Não é, professor, é muito difícil, não. Eu gosto do ser humano, eu gosto de cuidar do ser humano. Eu vou ser enfermeira, vou trabalhar em UTI, vou trabalhar em pronto-socorro. O paciente vai chegar lá com os pés na cabeça, eu vou estar lá amando, vendo sangue. É disso que eu gosto. Depois eu que sou doido. Não é ser doido, cada um se identifica. Você gosta dos cálculos, eu gosto de ver sangue, eu gosto da adrenalina. Tá certo. Bom, tá aí nosso gráfico, ó, fazer bem pequenininho. Então aqui o eixo, esse é o eixo R e C, que é o eixo da receita e do custo, aqui da quantidade. E aí nós precisamos marcar os pontos. Deixa eu ver como tem que fazer no mesmo gráfico. No eixo X eu preciso dos pontos 0, menos 5, 20, 40, 15 e os 5. Então eu vou fazer de 5 em 5 aqui até chegar no 40. Então se eu fizer aqui 10, 20, 30, 40. 5, vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30 e 40. E eu vou marcar os pontos do meio aqui, então, que vai ser 5, 15, 25, 35, 45. E aí, para o outro lado, eu também preciso fazer um ponto negativo ali, que é o menos 5. Vou colocar aqui. Menos 10. Então, aqui vai ser o menos 5. E o meio ali, né, que é o ponto 0, 0. E aí, no eixo do R e do C, eu preciso dos pontos 325, 375, 1.200, 1.125. Então, eu vou fazer de 300 em 300. Deixa eu corrigir aqui. Então, vou colocar aqui 1.200. Aqui 300. 600. E 900. Vou fazer de 300 em 300 para ficar a escala aqui. Bom, agora vamos colocar esses pontos no gráfico. Da função R, da função receita, vou marcar em vermelho. Então, da função receita, tem o ponto 0, 0. Ponto 0, 0. O ponto
40, 0. 40, 0. Aqui. 0, 0, 40, 0. E o ponto 20, 1.200. Então, é o ponto aqui ó, no 20. $1.200. Então, aqui. Ok, esta função receita é aquela uma que tem ela é negativa, então a concavidade é voltada para baixo. Mas eu vou deixar só os pontos dela em vermelho aqui por enquanto. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar o azul. Aí eu vou fazer os pontos agora da função custo. A função custo tem um ponto 0, 0 para Q e 375 para C. Então, 0 e 375. Então, eu tenho que imaginar aqui 300, 400, 500. Então, vai ser um ponto mais ou menos aqui. Ó. Esse é um ponto mais ou menos aqui. 0, 375. E o outro ponto é menos 5, 325. Então, menos 5 está aqui. 300, eu vou até apagar o 300 e fazer ele de novo aqui, que ele ficou... Vai atrapalhar. Vou fazer o 300 do lado de cá. Ó. Não, também vai atrapalhar. Ei, caramba. Vou fazer ele pequenininho aqui. Então, aqui, ó, 300, o ponto é menos 5, 325. Então, vai subir o ponto aqui, ó, do menos 5. O 325 vai estar mais aqui embaixo. Então, vai ser um ponto que vai estar bem aqui, ó. Então, é isso que eu tenho. Eu tenho o ponto aqui e o ponto aqui. Beleza, agora vamos fazer o último ponto aqui. Eu vou fazer na cor rosa aqui. Não, rosa vai confundir. Vou pegar outra cor. Vou pegar o verde. Aí vamos fazer o ponto de encontro dessas duas funções. Os pontos de encontro dessas duas funções é o ponto 5, 525. Então, 5 está aqui. 525. Então, se eu coloquei que aqui é 300, aqui é 400, é mais ou menos aqui. 525 vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer proporcional aqui. Então, 525 está mais ou menos aqui. Depois vocês anotam os pontos, tá? Esse ponto aqui é o ponto 5, 525. E o outro ponto é o ponto 15, 1125. Então, 15. Vou subir aqui. 1125. Então, aqui está 900, 1000, 1100, 1125 vai estar mais ou menos aqui. Então, tá mais ou menos aqui. Esses dois verdinhos aqui é os pontos de encontro dessas duas funções, tá? Olha como é que vai ficar aqui agora o negócio. Então, a função, a vermelhinha passa por esses dois pontos verdes, a azulzinha também vai passar por esses dois pontos verdes. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não ficou bonitinho, mas é isso daqui. Devia ter feito uma curvinha melhor, mas tudo bem. E a azulzinha, que vai ser esse aqui, ela vai pegar aqui, ó. Vai passar aqui, vai passar por esses dois pontos verdes também. E a azulzinha, como ela é simétrica, eu posso fazer aqui a outra parte dela também, que vai vir para cá. E tá aí o gráfico das duas funções. E o verdinho ali, o ponto verde, é o ponto do break-even point. Ó, esse ponto verde aqui, que é o ponto de encontro das duas, tá? Ponto de encontro das duas funções, ponto de encontro das duas funções. Então, esse pontinho verdinho aqui e esse pontinho aqui, os dois pontinhos é o... Ó, deixa eu fazer certo aqui. Como é que está escrito break-even point? Eu acho que é isso mesmo.
Não sei se tem um erro. Esse meu gráfico é uma bosta. É BREAC, isso mesmo. Even. É o breaking. Quando a gente mandar as questões, você vai avaliar bem os gráficos? É bom olhar, né? Tem que dar uma olhadinha. Ah, professor, você tem que entender que a gente não. Mas vocês viram, ó, vocês entenderam, né, o que foi feito aqui. Isso é importante. Claro que eu entendi. Tá Então, lindo tá seu bom. gráfico. Tá bom. Tá feio, né? Mas tudo bem. No quadro eu ia fazer um pouco melhor, mas aqui na. Eu não disse, professor, que ficou feio. Você acha? Eu Mas disse esse isso. aqui, ó, nessa Eu não quero mesinha ficar aqui, sem nota. minha letra já não é bonita. E ainda nessa mesinha aqui. Olha quanta conta a gente fez aqui, meu Deus do céu, já deu uma aula só nessa aqui. Pois é, eu não E agora? entendi nada. Era só o item A. E a gente tem prova segunda que vem. Não, mas Tem semestre na outra. a prova eu fragmento ela, não vou cobrar um exercício inteiro desse assim. É diferente Amém. na prova. Aí no Também item não B. vai colocar umas coisas Deus é difíceis. bom. Muito bem. Não, todo mundo vai se dar bem. No item B, Eu espero. indique no gráfico do item anterior as quantidades para as quais o lucro é positivo. Só lembrando, a função receita é a vermelha e a função custo é a função azul. A função azul aqui é a custo e a função vermelha é a receita. Para ter lucro, quem que tem que ser maior? A receita. Então, ó, qual é a única parte em que a função receita é maior que a função custo? Tá vendo aqui, ó? Entre os dois pontos de equilíbrio, ó, entre os dois pontos do break-even point. Somente nesse intervalo aqui, a função vermelha está acima da função azul. Ou seja, somente entre esses dois pontos, a função receita é maior que a função custo. Então, a quantidade que permite ter lucro é a quantidade que varia entre 5 e 15. Então, no item B, vocês vão colocar que a quantidade tem que ser maior que 5 e menor que 15. Então, esta é a quantidade que permite ter lucro. Tá? Nesse intervalo aqui, nós temos o quê? Lucro. É isso a resposta do item B. Deixa eu voltar lá para ver a pergunta. Então, as quantidades para as quais o lucro é positivo. Então, as quantidades para as quais o lucro é positivo é a quantidade que vai de 5 até 15, que está no intervalo entre 5 e 15. C. Obtenha a função lucro e esboce o gráfico. Não vai dar tempo de esboçar o gráfico. Aí lascou tudo. Obtenha a função lucro e esboce o gráfico indicando os principais pontos. Depois, qual é a quantidade de relógios a ser comercializada para que o lucro seja máximo? Qual é o lucro máximo? Item E, para quais quantidades comercializadas o lucro é positivo? E compare com os resultados do item B. Então, esses três itens aqui, C, D e E, é para fazer com a função lucro. A função lucro, deixa eu fazer aqui. A função lucro, ela é dada por quem? Função lucro é igual a receita menos o custo. O lucro é a função receita menos o custo. Então, o lucro vai ser igual a quem? Função receita é menos 3q ao quadrado mais 120q. Então, vai ficar menos 3q ao quadrado mais 120q. Menos a função custo. A função custo, 2q ao quadrado, 20q, 375. Então, esse daqui é a função custo.
Ok. Então, nós temos que subtrair aqui agora. Então, ó. Então, a função lucro vai ser quem? Vai ser menos 3q ao quadrado, mais 120q. Aí eu vou fazer jogo de sinal. Menos vezes mais dá menos, então fica menos 2q ao quadrado. Menos vezes mais dá menos, então fica menos 20q. E menos vezes mais dá menos 375. Juntando os termos semelhantes, a função lucro vai ser igual a menos 5q ao quadrado mais 100q menos 375. Essa daqui é a função lucro. E aí, para resolver a função lucro, todo aquele processo de novo, encontrar os principais pontos. Quem são os principais pontos? Aí nós vamos lá. Quando Q for zero, nós vamos ter que L vai ser igual a menos 5 vezes zero ao quadrado, mais 100 vezes zero, menos 375. Então, L vai ser igual a menos 375. O ponto, então, aqui é o ponto 0, menos 375. Aí, agora eu faço quem? Eu faço L igual a 0 e resolvo. Então, vai ficar, a função é menos 5q ao quadrado mais 100q menos, deixa eu apagar aqui. Por isso que eu quis fazer essas daqui, abrange todo o conteúdo, num exercício só. Menos 375, como o L é zero, então fica tudo isso aqui igual a zero. Ou seja, nós temos uma função do segundo grau de novo, então nós fazemos por delta. Então vai ficar, delta vai ser igual a 100 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, delta vai ser igual a 10.000, menos, eu já fiz essa conta aqui em cima já, peraí. Que vai dar o mesmo resultado desse daqui, ó. A função lucro vai dar o mesmo resultado desse daqui. Deixa eu ver isso. Aí aqui vai dar 10.000 menos 7.500. Então, delta vai ser igual a 2.500. Então, a segunda parte, Q vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, então mais ou menos 50, dividido por 2 vezes o A, então vai dar menos 10. Então, nós vamos ter aqui Q', menos 100 mais 50 dá menos 50, menos 50 dividido por menos 10 dá 5. E o Q, duas linhas, vai ser igual. Menos 100 menos 50 dá menos 150, dividido por menos 10 é igual a 15. Então, encontramos os pontos 5, 0 e 15, 0. Ok, falta quem? Falta o vértice. Oh, porque Pode porque ali perguntar. vai ser 5, 0 e 15, 0. Eu achava que ia ser 5 e 15. Não, porque ó, eu tenho uma função de L, do lucro e da quantidade. Então, a Sim. quantidade, porque o gráfico é assim, ó, é lucro por quantidade. É quantidade e lucro. Tá. Então, ó, se o lucro é 0, a quantidade vai ser 5 e vai ser 15. É isso que eu estou encontrando. Eu vou encontrar um gráfico que vai fazer isso aqui. Entendi.
Bom, falta encontrar quem? Falta encontrar o vértice. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, o vértice vai ser o Q vértice e o L vértice. Então, o Q vértice vai ser igual a menos B sobre 2A. Como nós temos aqui, o B é 100 e o A é menos 5, então vai ficar menos 100 dividido por 2 vezes menos 5. Então fica menos 100 dividido por menos 10. E isso é igual a 10 positivo. E o L vértice vai ser igual a menos delta dividido por 4A. Então o delta deu 2.500, então fica menos 2.500 dividido por 4 vezes menos 5. Então fica menos 2.500 dividido por menos 20. Menos dividido por menos dá mais. 0 corta com 0. 250 dividido por 2 dá 125. Então o ponto do vértice é o ponto 10, 125. E aí nós podemos fazer o gráfico aqui do lado. Então aqui eu tenho a quantidade, aqui eu vou ter o lucro. E os pontos que nós temos aqui são: eu preciso do menos 375 para o Y e do 125 para o Y. Então o Y está fácil. Eu preciso do menos, vou colocar aqui embaixo, ó, menos 375. E aqui em cima eu preciso do 125. Só preciso desses dois pontos. E no eixo X eu preciso dos pontos 5, 15 e 10. Então vou colocar aqui, ó, 5, 10 e 15. E aí é só ligar os pontos. O ponto que tem lá 0 e 375 está aqui. Então eu tenho um ponto aqui, 0 menos 375. Eu tenho o ponto 5, 0 e o ponto 15, 0, está aqui. E tenho o ponto 10, 125. E aí forma o desenho da parábola. É isso aí o desenho. Aí nós podemos responder as perguntas. Já eu volto ali, peraí. Deixa eu ler a pergunta lá agora. Então, obtenha a função lucro e esboce o gráfico. Ok. Indique os principais pontos. Já indicamos lá os principais pontos. Qual é a quantidade de relógios a ser comercializados para que o lucro seja máximo? E qual é o lucro máximo? Que item é esse? É o item D, né? Então, vocês podem escrever aí. O item D. Então, no item D, a quantidade que dá o máximo é 10, que é o Q vértice. E o lucro máximo é 125. É isso aqui. E o item E, para quais quantidades comercializadas o lucro é positivo? Compare com o resultado do item B. Para quais quantidades o lucro é positivo? Então, lá no item E, o lucro é positivo. O lucro é positivo para Q variando de 5 a 15. Para esse intervalo também.
que é o intervalo que ele está acima do eixo X, ó. Quando que o Q é positivo? Quando ele passa do eixo X. Então, é quando ele está entre 5 e 15, ele é positivo. Aqui ele é positivo. Abaixo aqui ele é negativo. Ó. Esta é a interpretação do gráfico. Tá aí, ó. Só esse pequeno exercício que levou 1 hora para fazer. Pouca coisa, né? Bem, beleza. Olha, vou até diminuir Bem o pouco. tamanho do exercício, ó. Começou aqui. Isso não é de Deus, tá? Bom, tá gravada a aula. E aí depois vocês Aula podem da revisar tudo. Você gravou a aula da semana passada? Gravei, tá no grupo. Eu vou procurar lá para me assistir. YouTube. Ok, então. Pessoal, não vou conseguir fazer os demais, já deu 9 horas já. Mas aí eu tenho essas resoluções prontas. Aí se vocês não estiverem conseguindo fazer, manda para Você mim. pode que isso eu não mandar, né? Pra gente tentar. Aí já manda, já. Eu acho assim, você poderia mandar só os resultados pra gente ver se bate. Se não bater, No livro tem. que livro? Não tem não, no nosso não tem não. Tem sim. Claro que não tem não, querido. Calma, Não. meu Deus. Tem sim. Tá doido? Não tem Não não. tem mesmo, não, professor? Não tem, professor. Não tem, Assim, professor. ele batendo boca assim. Não acredito Não que dá. não tem. Não